Olá, seja muito bem-vindo ao eCast. Hoje teremos a participação de Estevão Guerreiro falando do tema Os 7 Passos dos Supervendedores. Olá, amigos do eCast. Então, o tema que eu vou trazer para vocês hoje são os 7 passos dos supervendedores. E muitos dos trabalhos aí que eu venho fazendo ao longo da minha carreira aí com grandes empresas, empresários, equipes de vendas e corretores de imóveis, eu costumo, na verdade, trazer aí a carreira de sucesso quase que na sua totalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança aí de mindset, onde o supervendedor ele entende que ele deve sim andar acima da média, mas com práticas simples, repetidas todos os dias, com muita disciplina para alcançar a carreira de sucesso. O primeiro passo, então, que eu quero trazer para vocês é o supervendedor se vendo como empresário, entendendo, na verdade, que ele deve ser o maior gerador pelos seus resultados e entendendo também que ela é uma empresa. Entendendo dessa maneira, ele entende hoje que o empresário ele deve existir os 3 personagens dentro do empresário, que é o técnico, o administrador e o empreendedor. O técnico, num primeiro momento, é aquele cara que está com a mão na massa, muito ligado ao presente, é o cara que executa, é o cara do agora. Mas também ele não deve esquecer e tem que estar presente com ele também o personagem do administrador, ou seja, aquele que organiza toda a vida profissional, aquele que esse cara está mais ligado ao passado, aquele que vai organizando a vida profissional do supervendedor, mas também o último personagem que é o empreendedor. Esse último é o cara que está mais ligado aí ao campo das estratégias, da inovação, um cara com uma visão de futuro. Como segundo passo, de um supervendedor, eu acredito muito num propósito e numa decisão. Um propósito, num primeiro momento, ele tem que ser muito claro, enquadrado no tempo e inegociável. Ele não deve ser aberto nenhum tipo de álibi ou negociação para ele. E o segundo momento aí é a decisão. A decisão no sentido de 2 decisões. A primeira delas é saber o que fazer e saber o que não fazer. E a segunda decisão é fazer primeiro as coisas mais importantes e depois as mais urgentes. Com essa consciência do sucesso é que a gente vai alcançando cada vez mais os resultados. Um terceiro passo, então, que eu quero trazer para vocês é a prospecção e o posicionamento. Todo supervendedor tem que entender e se ver como hoje um grande alicerce de prospecção, aí focado, na verdade, nas prospecções aí de alta rentabilidade e de baixa rentabilidade. As de baixa, na verdade, são formadas aí de uma maneira mais indireta, um contato mais frio. Redes sociais, por exemplo, um próprio WhatsApp, que é algo que não tem o calor do atendimento. E as atividades de alta rentabilidade, que complementam, na verdade, são essas atividades que são ligadas ao olho no olho. Ou seja, nada substitui uma boa conversa. Nos treinamentos que eu faço, nas orientações que eu faço aos profissionais, eu sempre recomendo ficar 80% do seu tempo focado nas atividades de alta rentabilidade. Quanto mais contatos, quanto mais visitas, quanto mais chances de reunião, de olho no olho, mais chances que a gente tem, na verdade, de efetuar aí os negócios e os resultados. Trago para vocês, então, como um quarto passo, a gestão lucrativa de tempo. E trago aqui também como um princípio, o princípio de Pareto. É o princípio dos 20% de ações que vão gerar aqueles 80% de resultado. É o supervendedor entender quem realmente importa, o que realmente importa dentro do seu negócio e qual é a única coisa que eu tenho que focar para gerar 80% dos meus resultados. Entendendo as coisas importantes primeiro, depois as urgentes, delegando algumas situações que devem ser delegáveis e deixar para trás o que é desnecessário. Como um quinto passo aqui muito importante também, o processo de liderança. Liderança, no qual eu gosto de me referir aqui, é um processo de protagonismo, na verdade. É um processo onde o supervendedor ele entende que ele tem que ser protagonista o tempo inteiro dessa relação da intermediação, da venda do negócio. Ou seja, ele deve ser o cara didático o tempo inteiro, organizado, ele tem que ser muito compreensivo para as duas partes do negócio, mas ele tem que entender também que ele tem que ser muito inspirador dentro desse processo, ele tem que saber servir e principalmente dar o exemplo. E aí eu quero levantar aqui um estudo, na verdade, da Universidade de Harvard,
há uns anos atrás, aí com basicamente aí 3 mil líderes de negócio sobre estilo de liderança, né? E o resultado foi que 30% aí do aumento dos lucros, né, do negócio, dependendo do estilo de liderança. Então, como, né, para a gente entender o tamanho e da importância que isso tem. Como sexto passo aqui, quero trazer também o funil de vendas. É importante e fundamental que todo supervendedor entenda o funil de vendas e entenda que isso é um processo sistematizado, entender também que ele é feito de etapas, né, como, né, pegando aqui um pouco, né, do funil básico, todo ele passando pelo momento de prospecção, de qualificação, um momento de prescrição de soluções, um momento onde vai haver as objeções e também o momento do fechamento, entendendo que são todas essas etapas orquestradas, né, com muita qualidade, que vão dar consistência aí dentro dos negócios. E entender também o último passo, né, e trazendo aqui o último passo como a autoridade e a influência. Ou seja, construir uma rede de negócios e de parceiros muito da reputação e da reciprocidade que eu gero. Quanto mais reputação e quanto mais reciprocidade, que é dar para receber, mais relacionamento. E o super vendedor, ele só consegue saber e entender isso se ele é focado em pessoas. Se ele entende que esse negócio que nós fizemos todos os dias dentro do ramo imobiliário não é de imóveis, é um negócio de pessoas. E isso, na verdade, né, gosto aqui de trazer sempre nos treinamentos que eu venho fazendo e dizendo que isso tudo, todos esses 7 passos, eles acontecem se todo supervendedor tiver muito foco, muita ação, tiver resultados e principalmente um processo de melhoria. E ainda entenda que isso tudo, essa mudança é de dentro para fora, ou seja, 10% na vida é aquilo que nos acontece e 90% é como a gente responde. Se o supervendedor entender dessa maneira, o caminho de sucesso está trilhado e eu não tenho dúvida nenhuma que os resultados vão vir com o tempo.